Deixa eu começar falando sobre essa história que está todo mundo comentando na hora do almoço, gente se preparando para almoçar, envolvendo o cantor que é daqui, da cidade de Uberlândia, Alexandre Pires. O cantor Alexandre Pires está sendo investigado pela Polícia Federal por supostamente fazer parte de um esquema criminoso ligado à exploração da terra indígena Yanomami. Lembra da terra indígena Yanomami? Local que vem sendo muito discutido, vem falado muito no cenário nacional. É uma terra que infelizmente acaba sendo invadida por exploradores desde 1989, ganhou força no ano passado. Esse ano ações foram feitas lá para evitar isso já no começo do ano por parte do Ministério Público Federal. Nós estamos falando da região de Roraima. Bom, o empresário do cantor Alexandre Pires, ele foi preso em Santos. Sobre esse assunto, deixa eu chamar ele, meu amigo Tarsis Duarte, o primeiro a participar comigo, ele que tem as informações e atualizações em relação a esse caso que o nosso jornalismo, claro, está acompanhando de perto. Tarsis, que coisa, hein? Bom dia, bem-vindo, ótima terça-feira para você. Oi, Rafa, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação investiga movimentações financeiras de quase 250 milhões de reais que envolveriam garimpeiros, empresários e o cantor Alexandre Pires. O veículo dele foi apreendido nesse condomínio de luxo aqui em Uberlândia, terra natal do cantor. O empresário dele foi preso ontem em Santos enquanto desembarcava do cruzeiro onde Alexandre Pires se apresentava. O objetivo dessa operação Disco de Ouro é desarticular um suposto esquema de financiamento de garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami e, de acordo com as investigações, o empresário de Alexandre Pires, Matheus Possebon, seria um dos responsáveis pelo núcleo financeiro desse esquema aí criminoso. Além disso, o cantor Alexandre Pires teria recebido ao menos R$1 milhão de uma mineradora investigada. Ao todo foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Pará, São Paulo, Santa Catarina e também aqui em Uberlândia. Também foi determinado o bloqueio de mais de 130 milhões de reais dos investigados. Essa operação de agora é um desdobramento de uma outra ação da PF realizada no ano passado, quando 30 toneladas de cassiterita foram localizadas. Esse é um minério que teria sido extraído de forma ilegal de terras indígenas Yanomami e depois teria sido declarado como sendo de um garimpo regular em extração ali no rio Tapajós, no Pará. Foram identificadas aí transações financeiras que relacionam toda a cadeia produtiva desse esquema, com a presença aí de pilotos de aeronaves, postos de combustíveis, lojas de máquinas, além de equipamentos para mineração e até mesmo laranjas que seriam utilizados aí para encobrir as movimentações ilícitas. As investigações seguem, nós entramos em contato com a assessoria do cantor Alexandre Pires e aguardamos respostas, viu, Rafa? Lembrando que nós estamos aqui acompanhando de perto todo esse trabalho que vem sendo feito pelas autoridades. Essa é uma situação muito séria, nós temos que deixar muito claro para você que há uma suspeita de uma ligação do cantor Alexandre Pires em relação a esse esquema, uma suspeita que está sendo investigada, por isso que todo esse material está sendo apreendido e por isso que essas ações estão sendo feitas pela Polícia Federal. Agora, se confirmar, é algo muito sério, algo triste mesmo, envolvendo o Alexandre Pires, que é um cantor reconhecido no mundo inteiro e muito querido também aqui na nossa região. Todo mundo fica triste, indignado e revoltado a partir do momento que se confirmar uma história como essa. Deixando claro, foi preso um empresário dele, esse empresário, de acordo com as informações, teria uma função extremamente importante nesse esquema e também tem uma questão de um dinheiro que teria sido transferido para o cantor Alexandre Pires, que está sendo investigado. A gente segue acompanhando de perto essa história, mas eu quero deixar muito claro para você o que é
essa terra indígena Yanomami? O que ela representa não só no nosso país, mas no mundo? Nós estamos falando do maior território indígena do Brasil, que fica entre os estados de Roraima e do Amazonas. E é uma área de aproximadamente 10 milhões de hectares, uma área gigante, gigante, gigante. Para você ter uma ideia, o índio Yanomami, aqui no nosso país, representa 25 mil a população dele e 14 mil no país vizinho, na Venezuela. 25 mil aqui no nosso país. E claro, essa área que é tão gigante, tão rica, acaba sendo explorada por diversas pessoas e principalmente com garimpo de forma irregular. Isso vem acontecendo, não é de hoje não, tá? Desde 1989 essa questão vem sendo investigada e avisada em toda a imprensa em relação a isso. No ano passado, nós tivemos um boom em relação à exploração, que foi algo, inclusive, de muitas e muitas críticas no mundo inteiro sobre essa exploração, e o governo federal resolveu agir de uma forma mais intensiva nesse ano. Em fevereiro, uma comissão foi criada e foram até essa terra Yanomami para verificar o que estava sendo feito lá. E encontraram índios numa situação muito degradante, precisando de diversos tipos de atendimento, e serviços foram ampliados para atender essa comunidade e principalmente serviços para que essa comunidade continue ali naquela terra que é o seu habitat e retire, evidentemente, esses mineradores que estão invadindo o território lá. Então, uma grande investigação começou. E descobriram diversos esquemas de garimpo ilegal, de materiais, por exemplo, esse minério, que estão sendo retirados aqui no nosso país e estão sendo vendidos para fora. Vendido para fora. Dinheiro que nem circula aqui, é um dinheiro que vai longe. Uma riqueza nossa que está sendo explorada e levada para outros países. A partir do momento que isso foi descoberto, começaram a descobrir quem são esses garimpos, quem teria envolvimento nesse esquema, e chegou agora nessa investigação onde envolve aí o empresário do Alexandre Pires e com a possibilidade, a suspeita da participação do cantor Alexandre Pires. A gente segue acompanhando de perto, é uma situação muito triste e lamentável para o nosso país, não só porque envolve um cantor, mas nós estamos falando de uma área que vem sendo explorada, vem sendo destruída, e uma área linda, existente e preservada no nosso Brasil, mas há muito tempo as nossas autoridades, infelizmente, acabavam tampando os olhos para essa realidade e não entendendo, né, e não valorizando os índios Yanomami. A gente vai seguir acompanhando de perto toda essa história e qualquer novidade a gente volta a trazer as informações. Yanomami, lembrando, é aquele índio que realmente sobrevive na natureza e tem muito pouco contato com outras pessoas, muito pouco contato com as outras pessoas. E ele fala que toda a floresta, é praticamente uma religião para eles, toda a floresta é um ser vivo e que precisa ser protegido. Mas infelizmente essa área não vinha sendo protegida, vinha sendo destruída, lamentavelmente. Bom, qualquer novidade eu volto a falar sobre esse assunto e eu quero você discutindo junto com a gente. Fique à vontade para dar seu comentário, seu pitaco lá nas nossas redes sociais.